O convidado de hoje é um dos principais nomes da animação mundial. Carlos Saldanha já dirigiu A Era do Gelo, Rio e Toro Ferdinando. Morando nos Estados Unidos desde 1991, hoje ele vai nos contar como foi essa experiência e vai falar também sobre uma nova série criada por ele para a Netflix chamada Cidade Invisível. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Carlos, obrigada por participar aqui do programa. Oi, Letícia, prazer. Carlos, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas a gente tem uma coisa em comum. É? O Manda Brigadeiro, na verdade, porque quem fez a trilha para mim do programa, gentilmente, foi o Cris Jordão, que trabalhou com você agora no Cidade Invisível. Nossa, mundo pequeno mesmo, caramba. Mundo pequeno. Ele gentilmente me cedeu uma trilha e sou eternamente grata, porque assim o Manda Brigadeiro eu tenho alguma coisa em comum aí com você. Que legal, que legal. Ô, Carlos, eu queria começar o programa, né? A gente fala muito sobre essa questão dos brasileiros que moram fora. E a gente sempre começa contando como é que foi essa saída do Brasil, por que você saiu. Eu já sei mais ou menos que você foi estudar, né? Foi atrás de um mestrado, mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa decisão. Foi uma decisão, assim, eu era novo, eu tinha 21 anos, estava num momento, assim, de dúvidas em relação à carreira, né? Eu trabalhava com informática, eu era analista de sistemas, trabalhava no mercado, eu tinha até um bom trabalho, um bom emprego para minha idade, para minha experiência, né? E eu estava com tudo certinho ali, já tinha terminado a faculdade, mas eu estava sentindo falta de uma coisa a mais. Eu queria muito fazer alguma coisa relacionada com arte, porque eu gostava de computação, mas eu também tinha um lado artístico muito forte. Eu queria ver se eu achava uma forma de juntar as duas coisas, né? Tentei até por um tempo, lá mesmo no Brasil, procurar alguns estágios ou um lugar que eu pudesse aprender alguma coisa, uma escola, mas não tinha muita coisa disponível, né? Na época era só ou você fazia alguma coisa com a agência de publicidade, ou você fazia uma coisa com a TV Globo, uma coisa assim, né? E eu não tinha muita opção, não tinha muito acesso. Até que conversando com um amigo que foi indicado para me dar um guia, ele falou para mim, olha, se eu fosse você, se tivesse condições, de repente faz um curso fora, aqui não tem muito curso, talvez você consiga uma oportunidade de aprender e tal. Aí foi aí que eu fiquei na cabeça, interessante isso, de repente eu posso ir para Nova York, fazer um curso e tal. Mas aí eu não tinha condições, né? Eu tinha que juntar grana, aquela coisa toda, ver qual era a escola que ia fazer. Mas aí comecei a correr atrás. Aí de última hora eu consegui uma inscrição num curso de animação, de computação gráfica em Nova York. Falei assim, vamos embora. Eu estava noivo, casei. A gente tomou uma decisão assim de casar com a minha esposa, Isabela. Falou assim, vamos casar, vamos juntar os trapos e vamos embora. A gente não precisa de festa, não precisa de nada. Vamos pegar dinheiro, o que a gente não precisa fazer festa de casamento, vamos fazer uma coisa bem simples e tal. Então a gente juntou tudo que a gente tinha, não tinha e fomos embora. Viemos para os Estados Unidos. Mas o intuito era ficar 6 meses, porque eu tinha dinheiro para ficar 6 meses, né? O curso era um curso de Continuing Education, que era um curso meio de eletivas, né? Eram 3 meses de curso. Eu falei, não, a gente fica 3 meses, eu faço esse curso, eu vejo se eu gosto, se é o que eu quero fazer mesmo, depois a gente volta e eu corro atrás, senão eu volto ao emprego que eu tinha, né? Sim. Mas as coisas foram acontecendo, foram dando certo, né? E dali eu fui convidado para fazer um mestrado, e esse mestrado me levou para um outro caminho, né? Acabei ficando nos Estados Unidos mais tempo, né? E daqueles 6 meses eu estou aqui há 30 anos, né? Praticamente. Caramba! E esse mestrado já foi em animação? O mestrado, sim. Eu fiz um curso para aprender o básico de animação, computação gráfica, aquelas coisas assim, foi bem básico e tal. Mas como eu já tinha uma experiência com computação, assim, eu consegui fazer muita coisa, porque eu não tinha problema de aprender o computador, o software, aquelas coisas todas. Então, assim, eu fiz muita coisa. E o professor ficou super impressionado com o trabalho que eu estava fazendo e falou, poxa, você nesse cursinho aqui já deu para você, porque você tem que fazer uma coisa maior. A gente tem um departamento de computação gráfica que faz um mestrado, é super legal. Eu fiquei super animado, né? Daí eu falei, vou tentar fazer isso. Aí eu tive que correr atrás de tentar ver como é que eu peguei dinheiro emprestado para poder pagar aquela confusão de sempre, né?
sim. mudar visto e tal, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E como é que foi fazer a Era do Gelo? Aí você já estava nessa empresa, na Blue Sky. Como é que foi esse começo aí de profissional, né? Não, assim, eu fiz os 2 anos de faculdade e eu fui super bem na faculdade. Eu fiz uns projetos que ganharam vários prêmios, fiz animação, né, que ganharam vários Uhum. prêmios. E um dos professores que me davam aula lá, ele era um dos fundadores da Blue Sky, o Chris Wedge. Aí ele falou assim: vem trabalhar com a gente está começando agora, a gente é pequenininho, mas a gente está com sonho de fazer filme, fazer coisa maior. Eu fiquei assim, e eu estava super animado de ficar em Nova York, né? E eles Uhum. se prontificaram a me dar visto, aquela coisa toda, me conseguir trabalho e tal, eu fiquei super animado. Uhum. E comecei com a Blue Sky. A Blue Sky era bem pequena, assim, era bem básica, assim, era bem trabalhando, fazendo publicidade, coisas bem, talvez não tão chamativas, né? Mas eles tinham um sonho muito legal, eles tinham vontade de fazer curtas, fazer filmes. E naquela época, tipo 92, 93, era que estava começando esse burburinho de ter filme. O Toy Story depois foi lançado, logo depois. Então, a Sim, indústria começou a ficar mais animada com a animação, né? Então, sim. a gente começou a ficar ligado nisso. Uhum. Mas assim, eu passei 7 anos só fazendo essa parte de computação gráfica, mas para comercial e tal, mas com esse sonho. Um dia a gente vai fazer um filme. Um dia a gente vai Sei. fazer um filme, né? Aí, dentro desses projetos, a gente começou a crescer, a Blue Sky foi crescendo pouco a pouco, né? E a gente pegou um tamanho legal, a gente começou a pegar uns projetos que tiveram um pouco mais de visibilidade. Uhum. E com isso, com o sucesso dos filmes de animação, Toy Story foi um mega sucesso, depois teve outros Sim. filmes da DreamWorks, foi aí que a Fox, na época, né, os estúdios da Fox vieram e contactaram a gente, falou: a gente está interessado no trabalho de vocês, no que vocês fazem, e a gente está com vontade de fazer filme. A gente falou: é isso que a gente quer, né? Uhum. E foi aí que a Fox comprou a Blue Sky, né? A gente foi adicionado à família da Fox ali, ao conglomerado Fox de filmes, né? E a gente veio um roteiro pra gente. E esse roteiro era a Era do Gelo. E a gente falou: Ah, sim. vamos fazer. Vamos dar um jeito, vamos criar essa história. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer o filme. E aí, depois, com o sucesso da Era do Gelo, é que você teve a oportunidade, digamos assim, de poder apresentar a ideia do Rio? Foi uma coisa foi acontecendo atrás da outra, né? A Era do Gelo foi como fosse o nosso teste, né? O grande Uhum. teste. A gente vai fazer um filme de animação, mas a gente até o final, a gente não sabia se o filme ia dar lucro, se ia fazer Uhum. sucesso. E a gente estava com aquela expectativa: se não fizer sucesso, eles vão fechar o estúdio, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma coisa bem no início mesmo, né? E o filme deu um mega sucesso, né? E com esse É. sucesso abriram portas para a gente continuar fazendo mais filmes, né? Daí a Uhum. gente fez os robôs, depois dos robôs eu fui chamado. Aí eu era uma parceria, eu era o co-diretor com o Chris Wedge na Era do Gelo, no Robôs, e com o sucesso, com a nossa conexão lá com a própria Fox, o presidente da Fox falou que queria que eu fizesse o Era do Gelo 2 sozinho, só eu. Assim, falar: te dou a oportunidade de fazer Era do Gelo 2. Eu falei: Uhum. vou fazer, né? É o que eu quero fazer. E quando eu estava fazendo Era do Gelo 2, quando eu criei essa ponte, né, com a Fox, eu falei: olha, eu tenho uma ideia de um filme sobre o Brasil, que é musical, tem pássaros, aquela coisa toda. Eles ficaram super animados, mas falaram: não, mas a primeira a gente tem que fazer Era do Gelo 2 para poder a gente pensar em outras histórias, né? Aí Sim. eu fiz Era do Gelo 2, deu super certo. Aí eu falei: e aí? Vamos fazer esse filme do Brasil e tal, dos pássaros e tal? Aí ele falou assim: não, não, vamos, mas agora não, agora a gente vai fazer Era do Gelo 3, entendeu? Então, assim, a Oh. gente foram empurrando. Eu falei: putz, nossa, eu queria muito fazer esse filme. Aí, no meio da Era do Gelo 3, mudou a presidência e a pessoa que entrou, a Vanessa, ela tinha uma conexão muito forte com uma música brasileira, uma coisa assim. Então, quando ela viu esse projeto, ela ficou super interessada. Ela veio falar para mim e falou: olha, a gente agora quer fazer esse filme. Eu falei: porque Era do Gelo eu não vou mais fazer. Eu falei: o Sim. terceiro é o último que eu faço. Mas eu queria muito fazer esse filme que é sobre o Brasil, sobre a minha cidade, Rio de Janeiro. Ela ficou super animada e aí foi aí que eu consegui fazer. Que ótimo. Eu tenho notado, né? Eu já fiz muitas entrevistas aqui no Manda Brigadeiro, e quando são pessoas ligadas à área da criatividade,
sempre tem essa questão com o Brasil, né? Mesmo você morando fora, você de alguma forma quer fazer alguma coisa sobre o Brasil, fala sobre o Brasil. É interessante isso, né? Porque a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né, Carlos? É aquela coisa meio cultural, né? Sua identidade cultural. Você, apesar de ser um expatriado em outro lugar, você está vivendo e você vive a sua vida inteira lá. Eu acho que é a fundação da sua criação, desses anos que você se formou, né? De criança para adulto ou quase adulto, é muito marcante, né? Então você carrega com si essa brasilidade, que é uma coisa que fica em você, né? E a cultura brasileira é muito forte, assim, no sentido que você tem esse apego, né? Muito forte a cultura brasileira, é muito específico, eu acho. Então, com isso, você se adapta bem em outros lugares, mas você não perde esse lado. Então, assim, eu achava que esse também era o meu diferencial, né? Eu estando nos Estados Unidos, criativamente falando, eu estou num ambiente que são várias pessoas criativas, é um mercado muito maior, principalmente no cinema e tal. E a gente está sempre na busca de novidades, de coisas interessantes, diferentes, pessoas que tragam alguma coisa a mais, né? E eu achava que o Brasil era sempre uma coisa que eu trazia a mais. Apesar de meus filmes não terem nada a ver com o Brasil no início, acabou eu conseguir canalizar essa minha brasilidade num produto que foi universal, global, né? Então, eu fico assim, poxa, o pessoal faz filme de animação sobre China, sobre França, sobre culturas que são interessantes, mas são tão já feitos, né? Tem tanta gente fazendo, por que não uma coisa brasileira, né? Então, assim, eu sempre carreguei isso comigo. É como você falou, né? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. E como foi fazer esse processo com a sua equipe, essencialmente deve ser americana, né? Como foi fazer o Rio? Eu estava vendo uma entrevista que você contou que você pegou uma parte da equipe e levou para o Rio de Janeiro para eles se ambientarem. Como é que foi esse momento? É aquele negócio, né? O meu grande preocupação de fazer um filme sobre o Brasil, mas não tendo brasileiro ou não sendo no Brasil, é o fato dos estereótipos, daquelas coisas que você começa a criar uma história meio que gringa, né? Assim, você fica uma história meio que não é a realidade. Eu falei, não, eu quero trazer elementos da brasilidade na história. Claro que eu estou contando uma história global, mas quero trazer elementos da brasilidade dentro do contexto, mas uma coisa que não tire, que o brasileiro, quando vê, não fica com vergonha do que está vendo, assim, né? Que não sinta que está uma outra pessoa fazendo. Eu queria dar genuidade pro projeto, né? Então, assim, e eu, no início, eu senti muito essa preocupação, porque todo o processo que vinha, os escritores, os roteiros, as imagens, tudo era tão estereotipado, assim, era tão assim, fora do que eu estava imaginando, e eu achei que eu tinha que pegar o pessoal-chave aí da equipe, né? E fazer uma viagem para o Rio, porque a história é de um pássaro, apesar de ser brasileiro, era um pássaro criado fora, né? Ou seja, era um gringo vindo para o Brasil e tendo uma experiência de se reconectar com a cultura, com o país e tal. Aí, o que eu fiz? E por coincidência, essa equipe toda eram de americanos ou estrangeiros, né? Que nunca tiveram no Brasil, nunca foram no Brasil. Então, assim, na verdade, eu falei, vocês agora são o personagem, vocês são o Blue e vocês vão fazer essa jornada. E eu quero que vocês peguem as coisas que vocês sintam, e aí os elementos que não são os clichês, assim, foto do Pão de Açúcar a gente tem, entendeu? Mas, assim, uma foto do detalhe das calçadas, umas coisas, os detalhes, eu fiquei muito nessa coisa deles pegarem a essência, né? E foi isso que a gente fez, deu super certo. A gente foi pro carnaval, a gente saiu na escola de samba, eles viram como é que é a experiência, viram como é difícil, viram como é que, para a gente criar toda a cena do carnaval, eles tinham que ter essa experiência de se sentir mesmo um peixe fora d'água, né? Não, é super interessante. E você acha que morando nos Estados Unidos mudou um pouco a sua imagem do Brasil, do que você... Porque às vezes quando a gente entra em contato com uma outra cultura, a gente também reavalia a nossa, né? Isso te fez pensar e mudar alguma coisa sobre o que você pensa do Brasil? Não, assim, apesar de eu estar fora, eu sempre estive muito conectado, né? Minha família toda está no Brasil, né? E eu sempre mantenho conexões com o que está acontecendo e tal. Eu não fiquei completamente alienado da cultura brasileira. Na verdade, assim, é bem meio a meio, né? Eu vou muito para o Brasil, eu ia muito. As crianças passavam as férias de verão lá. Então, assim, a gente tem muita conexão com o Brasil. Meus filhos falam português. Então, assim, tem coisas que eu fiz questão
de continuar a dividir essa cultura para que os filhos consigam ter essa experiência, né? E quando chega lá, possam interagir com os familiares, com os primos e tal, e ter uma experiência realmente brasileira e não de um estrangeiro no Brasil, né? Então, assim, eu sempre tive muito cuidado com isso. Mas com isso, a gente morando fora, a gente consegue enxergar, entender os defeitos, né? Consegue enxergar o porquê de algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver o lado positivo, né? A gente às vezes quando sai de um lugar, você sai com uns sentimentos assim de por que não é assim, aqueles questionamentos, né? Quando você mora fora, você questiona muito mais, né? Então você acaba tendo que lidar com isso no seu dia a dia, né? Já estando morando fora há muito tempo, tem coisas que não adianta você querer mudar, que não vai mudar, entendeu? Mas tem coisas que você avalia e vê que mudaram, ou principalmente você muda, né? Então, assim, quando eu vou para lá, eu sou um pouco americano também. Então, assim, com isso eu tenho um processo não só de readaptação, mas também um processo de entendimento de algumas coisas e saber o porquê. E aí a gente tenta ajudar, tenta mudar dentro desse contexto, né? Mostrando um outro lado. Então, mas tem sempre um processo aí, né? Os teus filhos, eles falam de... Você tem 4 filhos, né? Eles expressam alguma vontade de morar no Brasil ou não? Ou gostam de ir só para as férias? Quando eles eram menores, assim, a gente ia para as férias e toda a volta era um chororô, aquela coisa, por que a gente não mora aqui com toda a família e tal, né? Mas aí eu vou explicando, a gente falou, nossa vida, na verdade, está nos Estados Unidos, meu trabalho, não. E o Brasil é outra vida, né? É a vida da família e tal. E então, no momento, não tem condições de fazer isso. Eu nunca disse não, mas também nunca falei, não, a gente vai voltar, a gente vai morar lá. Porque, na verdade, a casa deles é aqui, né, nos Estados Unidos, mas eles se sentem em casa no Brasil também. Então, assim, Mas a gente nunca conversou muito sobre, vamos morar para o Brasil, porque a gente nunca teve essa necessidade, nunca tive essa vontade. Mas, assim, por exemplo, a minha filha mais velha, talvez seja dos 4, a mais conectada com o Brasil. E ela pensa muito em morar um tempo lá. Ela já morou 3 meses, ela já ficou lá sozinha. Ela agora, depois de mais velha, ela é muito conectada com a família, muito conectada com as primas que estão na mesma idade. Então, assim, ela sente uma conexão muito maior com o Brasil do que talvez os outros 3. Se tem alguém que talvez vá morar um tempo lá, talvez seja ela, entendeu? Mas é uma questão mesmo de... Ela está sempre indo, ela vai muito, fica muito tempo, ela viaja a outros lugares, ela é bem brasileira nesse sentido, ela se sente bem brasileira nesse sentido, apesar de ser 100% americana. Ela viveu a vida toda aqui, a vida dela é aqui, mas ela se sente muito brasileira. Então, assim, cada um tem um jeito, né? A gente não tem como... a gente deu o mesmo caminho para todos e cada um vai pegar o seu, né? Não, e eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? A gente pode ser 2 ou 3 coisas também, né? Com certeza, com certeza. A gente tem muito isso aqui, né? Então a gente tenta manter essa coisa igual, assim, entendeu? A gente fica bastante tempo no Brasil, né? Mesmo durante a pandemia, a gente ficou quase 2 meses lá, na época que as crianças todo mundo estava trabalhando remotamente. Então, assim, eles gostam de ficar lá, eles se sentem parte daquilo, mas ao mesmo tempo eles se sentem também parte disso aqui, né, dos Estados Unidos. E você ficou um tempo também em Portugal, né, durante a pandemia. Como foi essa experiência de um país europeu? Foi incrível, assim, mas é muito interessante que eu tenho ascendência portuguesa e eu cresci numa família que tinha muitas tradições portuguesas. Então, assim, mas eu nunca tinha ido para Portugal e eu sempre tinha, assim, no fundo da minha cabeça, assim, pô, tem que ir para Portugal, tem que ir para Portugal, tem que ir para Portugal. E quando eu fui lá pela primeira vez, já foi agora há pouco tempo, assim, foi há 6 anos atrás, eu fui pela primeira vez em Portugal. Já fui muitas vezes para a Europa, já fiquei em vários lugares da Europa, tenho outras conexões com a Europa, mas nunca acabei indo para Portugal. E nessa vez a gente decidiu, falar, vamos para Portugal. Na hora que eu chego em Lisboa, assim, eu falei assim, cara, por que eu não vim aqui antes? Eu me senti tão em casa. É uma sensação muito estranha, assim, eu me senti muito em casa. E eu nunca tinha sentido isso muito em outros países, assim, além do Brasil, né? Eu falei, nossa, eu me sinto muito em casa. Aí, naquelas férias mesmo, eu comprei um apartamento lá. Eu comprei um apartamento e falei, eu vou ficar aqui um tempo. Comprei um apartamento, aí eu comecei a voltar mais. Aí, com a pandemia, consegui ficar 3 meses lá.
A gente morou 3 meses no verão e foi maravilhoso, assim. Eu estava montando casa, aquela coisa toda. Então ficou assim, ficou a segunda casa realmente, né? Na verdade é a terceira, né? Terceira, tem Brasil aí no meio, né? E como eu tenho ascendência portuguesa, eu tenho cidadania portuguesa, aquela coisa toda, e foi muito interessante, porque eu me senti muito português, assim, eu me conectei muito com Portugal, a minha esposa também gostou bastante e tal, mas eu me conectei talvez mais, né? Mas meus filhos ficaram, putz, nossa, não dá. Assim, gostaram, mas não tinham a mesma coisa. Eu acho que é uma coisa mesmo de infância minha, assim, sabe? Os cheiros, a comida, o jeito das pessoas, assim, me lembrou muito a minha infância. E eu assim, me conectei muito com lá. E meus filhos foram assim, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Porque Lisboa é pequena, né? Uma cidade pequena, não é como uma Nova York ou como o Rio de Janeiro, né? Tem um... E tem um jeito de ser, né? Assim, Portugal é um estilo de ser, assim. Então, assim, a gente adorou ter ficado. Eu adorei ficar lá, eu não queria voltar para Nova York de jeito nenhum. Mas meus filhos já estavam ansiosos, assim, eles já estavam assim, já deu, né? Vamos voltar. Mas ainda Portugal para mim é a minha, talvez seja a minha segunda casa, sabe? De tão que eu me conectei, gostei do país. O nosso sonho é, quando as minhas filhas forem para a faculdade aqui na Inglaterra, é mudar para Portugal. Porque acho que a gente fica ali no meio termo, né? Você está com um pezinho na Europa, aqui perto delas, mas também tem a questão da língua, né? De falar o português, e nós temos muitos amigos portugueses, tem brasileiros que moram lá também, então é um sonho de consumo ir para Lisboa. Eu fiquei com essa coisa na cabeça e hoje em dia, assim, se eu penso num lugar além Brasil de ficar mais tempo, é Portugal mesmo. Agora, voltando para o Brasil, eu queria falar um pouquinho do Cidade Invisível, porque é interessante isso, né? Quando você volta de novo ao tema e volta de novo ao Brasil, né, Carlos? Que era isso que a gente estava conversando, que o Brasil não sai da gente. Conta um pouquinho como é que você criou essa série. Aqui mesmo, eu já estou fazendo animação há muitos anos, então eu já tinha vários filmes fazendo, e eu tinha muita curiosidade de fazer live action, né? Tinha muita curiosidade de fazer filme mesmo, filme, série, essas coisas. E eu montei uma produtora aqui, paralelo à minha parte de animação, e comecei a desenvolver projetos para filmes, assim. Mas o meu tempo não dava para conciliar, porque eu fiquei trabalhando um filme atrás do outro de animação, e filme de animação demora 4 anos, assim, então eu fazia tudo meio que no paralelo. Sim. E eu tinha essa vontade muito de fazer um projeto de live action, mas com o Brasil. Eu cheguei a filmar no Brasil por 2 dias só, um segmento de um filme chamado Rio, Eu Te Amo. E eu fiz um segmento de 7 minutos. Eu fui para o Brasil, fiquei 2 semanas lá, filmei, e eu gostei muito dessa experiência. Eu falei, quero criar alguma coisa no Brasil. E eu tive esse mesmo sentimento quando eu fiz o Rio para animação. Eu falei, poxa, agora tá na maior moda essa coisa de série e tal, você vê séries que são feitas em tudo que é lugar do mundo, né? E agora com essa coisa do streaming, né, do Netflix e tal, você pode fazer uma série na Turquia, uma série na Suécia, e você pode ver você pode ver na Índia, pode ver no Brasil. Eu achei muito legal. Eu falei, por que não fazer o contrário? Fazer uma série no Brasil que consiga viajar o mundo. E você vê essas séries, assim, muitas séries que o brasileiro vê e faz sucesso e tudo que é mitologia grega, personagens são vikings, tem coisa assim, tipo... cultura da Europa, do leste europeu, ou cultura chinesa, uma coisa assim, totalmente fora da nossa realidade brasileira, e a gente tem uma cultura super rica de folclore, né, assim, muito variada, muito com uma diversidade incrível, né, a própria origem brasileira, né, essa mistura do negro, do indígena, do branco, do europeu, assim, a gente tem tanta imigração, tem tanta coisa que acontece no Brasil, e não é explorado. Aí eu tive essa ideia de eu queria fazer uma coisa mais adulta, né? Não para criança, eu queria também fazer uma coisa mais assim, mistério, uma coisa meio um crime policial, uma coisa assim, mas com os elementos fantásticos que era a mitologia. A pergunta era assim, se essas pessoas não estavam e não estão entre nós, se essas mitologias que a gente acha que não existem, mas se elas existissem e se elas estivessem entre nós. Aí foi aí que eu comecei a bolar a história, né? E você achou muito difícil o processo, ou diferente, não digo difícil, mas diferente o processo? Fazer uma animação, você cria ali o personagem, né?
tudo que você quiser está na sua mão. Trabalhar com os atores, né, vida real, entre aspas, deve ser muito diferente. Como é que foi para você trabalhar com os atores? Na verdade, assim, o processo de criação da série, aquela coisa de fazer roteiro, aquela coisa toda, é muito parecido com o processo de animação. Assim, você contar uma história, você criar um roteiro, criar diálogos e tal, foi muito parecido. Aí, quando foi na época de filmar, que eu fui para o Brasil, né? Eu fiquei 3 meses no Brasil, que foi a parte, assim, diferente. Assim, as etapas são muito parecidas, porque a gente faz as mesmas etapas, só que a gente faz tudo no computador, é tudo de uma forma digital. Você está ali, você tem controle total, é no computador, você vai e vem. É quase como se fosse uma linha de produção, né? Você vai de uma etapa para aqui, para ali. Então, a animação, assim, são as mesmas etapas da filmagem, mas é tudo segmentado, né? É tudo em partes. Você modela você modela o set de filmagem, você define a câmera, você modela os personagens, você grava as vozes, você anima ali, entendeu? Mas é que, assim, cada etapa é uma etapa. Na filmagem com os atores era tudo uma coisa só. Você estava na locação, as câmeras já estavam ali, as luzes estão ali, os atores estão ali, eles fazem a cena, aquela cena é a cena. Sim. Entendeu? Você não constrói uma cena em camadas, você já está ali, entendeu? Então eu achei muito gratificante isso, mas eu achei até em certo aspecto, assim, até mais fácil que a animação, porque era muito mais imediato. Uma vez que você pegava o ritmo, uma vez que você entendia o processo, as coisas acontecem, né? Então, assim, foi muito interessante isso. Eu curti muito esse processo. Eu me diverti muito fazendo. A equipe no Brasil era fantástica e os atores. Então, foi muito gostoso essa coisa dessa estar com eles no dia a dia e ter essa presença realmente física, né? Sim. Com eles. Que na animação eu tenho, mas assim, eu gravo eles um dia, pego a voz e vou trabalhar com os animadores por 6 meses, entendeu? Sim. E lá não, a gente ficava junto o dia inteiro, a gente viajava junto, a gente filmava, então sempre você tem uma conexão, você tem uma vivência ali, conexão muito mais forte, eu gostei bastante. E o fato de estar trabalhando no Brasil com brasileiros, você gostou também? Porque você não tinha feito uma experiência assim, eu acho, profissional tão brasileira, exceto esse trecho que você fez, né, sobre o Rio, as 2 semanas. Mas esse foi um projeto de, oi, bom dia, dá um abraço, né, quer dizer, é diferente, não? Muito diferente, mas foi ótimo, assim, eu tive uma experiência incrível, assim, foi uma coisa que eu fiquei com muita... Depois que terminou, foi aquela coisa que ele chororou também, puxa, por que terminou, né? Porque eu curti muito a experiência, assim... Eu peguei uma equipe incrível, e o pessoal muito profissional, assim, mas ao mesmo tempo, assim, aquela coisa Brasil, você consegue ser profissional, mas ao mesmo tempo você tem um calor humano, você tem uma união, assim, que é muito forte lá, entendeu? Então, assim, isso fez a gente ficar realmente uma família durante aqueles 3 meses, né? Então, nesse ponto, assim, foi incrível mesmo, foi uma experiência, assim, única. E que, assim, é esses momentos que te traz aquele momento de saudosismo, aquela coisa, o que eu estou perdendo às vezes, né? Mas são experiências positivas que te trazem uma nova visão, uma nova vivência, e foi muito válido isso, foi muito bom para mim, me fez muito bem. E vai ter a segunda temporada? Vai, assim, foi um mega sucesso, né? Foi super sucesso no Brasil, viajou o mundo inteiro, fez sucesso no mundo inteiro também. Então, assim, logo depois, passaram 2 semanas do lançamento, a Netflix já ligou, falou, vamos fazer a segunda. Já estamos trabalhando. Muito bem. E foi bem recebido mundialmente? Eu acho que ele ficou aqui na lista das mais vistos na Netflix aqui. Ficou em vários países, em vários países, assim, foram mais de 40 países, ou 50 países que ficaram acima nos primeiros 10 lugares, né? E chegou uma semana que ficou entre os 5, então, assim, foi bem legal, foi super bem. E isso é uma coisa interessante, assim, um paralelo com a minha experiência com o Rio, né? Assim, são uma animação que viajou o mundo inteiro, foi traduzido em várias línguas, passou em mais de 100 países e tal, e essa série teve um pouco desse sentimento, assim, de você trazer um pouco o Brasil, a cultura brasileira para outros lugares. Uhum. Quer dizer, tem interesse, né, pelo Brasil, ainda tem, né? Não tem, e tem interesse por histórias, entendeu? Então, assim, o Brasil ainda tem muito a oferecer, né? Apesar desses precalços, assim, políticos, sociais, aquela coisa toda, o Brasil ainda tem muito a oferecer. Então, assim, a gente também não pode perder essa perspectiva, né? Nem tudo acabou, entendeu? A gente tem muita coisa ainda para mostrar e esse é um grande exemplo, né?
é seriedade, é trabalho, é determinação, histórias, mensagens. Então tem muito para explorar, né? E muito para fazer. Uhum. Além da segunda temporada do Cidade Invisível, você tem outros projetos que está andando? Pode falar, não pode falar? É segredo? O mais, assim, atual mesmo é a Cidade Invisível, né? Aqui, esse mês é um mês difícil para mim porque a Blue Sky fechou, né? O estúdio da Blue Sky foi fechado porque há uns 2 anos atrás nós fomos comprados pela Disney. Uhum. E com a pandemia e com a crise que a Disney estava tendo, eles acabaram decidindo por fechar o nosso estúdio. Foi uma coisa muito triste. Foram mais de 30 anos, né, de companhia, de equipe, de filmes de sucesso. Foi uma decisão meio abrupta, assim, que deixou a gente meio sem chão por um tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, abriram oportunidades para mim, assim, abriu essa oportunidade da Netflix, né, de fazer a segunda temporada, porque eu era muito preso, né, ao estúdio, aos projetos. Agora eu estou mais livre. Então, Sim. assim, eu estou nessa fase mesmo agora de entender qual é o novo futuro, né? E eu acho que o novo futuro está muito nessa coisa talvez de filmes mais live action, né? De filmes com atores, né? De séries, de televisão. Então, eu tenho Cidade Invisível, tem outros projetos em andamento, mas, assim, tudo agora eu estou mais nessa fase mesmo de transição. Então, o que está certo mesmo é Cidade Invisível. O resto, estou vendo o que vai ser, né? Tá bom. Muito bem. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Adorei o nosso papo. Adorei também, Letícia. Foi ótimo. Sou super fã do teu trabalho. Gostei muito do Cidade Invisível também. Eu comecei a assistir, eu e meu marido, e a gente tem 2 filhas adolescentes, daqui a pouco chegou uma, se interessou, ficou olhando também. Foi ótimo, porque a gente pôde... Elas viram o sítio do Pica-Pau Amarelo há muito tempo, né? Então tinham uma vaga lembrança, assim, mas o Saci é uma coisa que elas lembravam, da Cuca, enfim, foi muito legal e a gente aqui é fã. Legal, esse resgate é sempre bom, né? Meus filhos também adoraram e se curtiram muito. Então, assim, pra gente que mora fora, isso foi uma coisa interessante, né, de ver também, né? E pro brasileiro também, acaba se conectando com as coisas que a gente esquece, né? O folclore acaba sendo esquecido um pouco, né? Aí perde a essência, né? Então, com isso deu acendeu uma nova chamazinha ali de cultura, de esperança aí para essas coisas. Vamos ver. Muito legal. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a vocês. O Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.